Olá, Bruno de Mauro! Você trabalha com o que mesmo? No episódio de hoje a gente vai conversar sobre carreira e sobre a importância que o trabalho tem na nossa vida. Vamos lá? Vamos. Tentei pensar numa piada, não veio nada. De você trabalha com o quê? Tipo, o que merda que eu posso falar aqui pra responder isso? Pra chocar. Mas eu acho a melhor forma, assim, da gente começar esse papo é trazendo essa pergunta, porque sempre que a gente é apresentado pra alguém, num círculo novo de amigos, uma festa, sempre é isso, né? E aí, Bruno, tudo bom? E você também trabalha com psicologia? É amigo da Cintia? Você é psicólogo também? E como que o nosso trabalho, a nossa carreira tem um impacto nessa imagem, nesse contexto social, enfim, como a carreira, nossa, vai se misturando em tudo na nossa vida. Faz um tempo que tento evitar, quando conheço alguém, perguntar o que eles trabalham, com o quê. E tento perguntar em coisas que sejam mais abrangentes que só o trabalho, sabe? Tipo, o que você gosta de fazer, hobbies e coisas assim. Mas acho importante falarmos sobre carreira, porque a maioria das pessoas foca tanto na carreira que esquece de hobbies, esquece de todo o resto, né? E vamos falar sobre isso também. Mas, então me conta como que você se apresentaria pra alguém sem falar sobre o que você faz? Sem, eu trabalho com tal coisa. Eu vendo drogas online, porque não é algo que eu faço. É a série da Netflix, assisti e fui inspirado. Tipo, Breaking Bad mexeu muito comigo e eu acho que é isso. Tem as duas... Você me fez pensar numa outra coisa também, de que quando alguém pergunta o que você faz, você pode ter a resposta curta, né? Ou a resposta direta, tipo, eu sou psicólogo, ou a outra resposta que é tipo, eu ajudo pessoas a identificar coisas da vida deles e serem eles mesmos e aceitar e etc. Mas pelo esse lado do que quem você é, ou o que você faz sem tocar no trabalho, eu geralmente foco em hobbies, ou foco em, tipo, eu gosto de usar meu tempo com os meus amigos, gosto de encher o saco dos outros, mandar mensagem, ir viajar com as pessoas, fazer esporte junto e tá cercado de pessoas que aí vai pro lado da minha carreira também, porque é praticamente o que eu faço na minha carreira. Eu acho que você fugiu um pouco da resposta, audiência. Vocês também não Me acham perdi. que De Mauro fugiu da resposta? Bruno, como você se apresentaria para alguém sem falar sobre o que você faz, sobre o seu trabalho diretamente? Conta aqui pra gente como seria, se apresente para a audiência sem falar do seu trabalho. Sem falar do meu trabalho? Não sei, porque em que contexto estamos falando disso? Estou um pouco perdido, Cintia. Meu Deus, que dificuldade! Exatamente, estou um pouco perdido. Então você está dizendo, De Mauro, que você escolheria as informações que você falaria sobre você de acordo com o contexto, é isso? Sim. Que merda, olha só. Mais uma sessão de terapia ao vivo aqui, gravado, né, no podcast. Como falamos no último episódio, isso aqui é só um espaço pra gente fazer uma terapia um com o outro. Mas, então eu vou refazer minha pergunta pra você. O que você acha que é essencial as pessoas saberem sobre você que não tem a ver com o trabalho? E se você está ouvindo esse podcast, essa pergunta também é pra você, não é só para o Bruno. O que é essencial pra mim que não tem a ver com o trabalho, só com o trabalho, o de quanto eu gosto de passar tempo com pessoas, de cuidar de pessoas, de ser cuidado por pessoas e ouvir o que as pessoas têm para colocar para fora, as histórias, os medos, as alegrias e o que ela tiver para colocar para fora, porque eu gosto de fazer a mesma coisa com as pessoas. E eu faço isso muito na minha vida pessoal e muito na minha carreira também, porque eu vejo que uma das minhas habilidades hoje no trabalho é poder falar abertamente sobre as coisas e criar esse espaço para as pessoas, que acaba a minha vida pessoal sendo replicada também na minha parte de carreira. Olha, agora estou satisfeita com essa resposta, gente. Espero que os nossos ouvintes também. E você, Cintia, como você se apresentaria para as pessoas? Fiz a pergunta pra você e tava pensando aqui. Eu acho que o que é mais importante das pessoas saberem sobre mim hoje é que eu gosto de tudo que torne a vida leve, mais tranquila e sem estresse. Então, eu também tenho, o centro todo da minha vida gira em torno das minhas relações
com os meus amigos, com os pacientes, né, com a família, tudo. E eu faço muito, não esforço, porque eu acho que não tem que ter esforço envolvido, mas eu faço muita questão de que essas relações sejam leves, não tem estresse, não tem desgaste, que a coisa aconteça de uma maneira mais tranquila. Então, é isso, assim. Se for pra... vamos pra tal lugar que vai estar lotado. Se é pra passar raiva, eu não vou nem sair. Falar, beijo, obrigada, não quero. Gente, tô com quase 40 anos. Nessa altura da minha vida, eu só quero paz, amor, água fresca, drinks e gente engraçada, sabe? É isso, assim. Aquela reunião do filme predileto da vida inteira do Bruno, que foi muito citado aqui nesse podcast do A Grande Beleza, aquela reunião dos amigos, que tem uma super DR, mas que ao mesmo tempo tem uma super DR, mas tem uma leveza ali, não sei, tem tá bom, falei, é isso e tá tudo bem. Eu acho que isso é importante pra mim, assim. Então, eu acho que é isso que depois de 40 minutos, é isso que eu explicaria às pessoas. E como você explicaria o que você faz na sua carreira profissional? Se a pergunta é só essa, você está num evento de negócios e... Cíntia, qual é o seu negócio? Você sabe que o povo do coaching adora fazer isso, né? Não fale o que você faz, fale o que você entrega. E a gente tem uns treinamentos, todas umas discussões sobre isso, né? E eu acho que, no fundo, o meu trabalho, tanto no treinamento, na terapia, tem a ver com transformação pessoal. Mas não tem a ver comigo diretamente, né? Eu acho que eu entrego isso, assim, um espaço em que as pessoas possam se transformar olhando para elas, olhando para a vida que elas têm, para o que elas querem. Então, no fundo, o que eu vendo é transformação de dentro para fora. É isso. E quando eu me faço essa pergunta, eu pensei na resposta idiota, né? Que é tipo, eu trabalho com TI, só que a pessoa que conserta os computadores quando tem problema. Não é isso que eu faço, mas com a maioria das pessoas vê esse lado do TI, é isso que eu digo. E quando eu penso nessa resposta mais complexa do que eu faço, eu vejo na parte da carreira, né? É o que eu trabalho pro meu time. Eu motivo o meu time, eu identifico quais são os problemas que eles têm, quais são as barreiras que eles vão ter, tento resolver os problemas antes que eles aconteçam, uso as pessoas para me ajudar a resolver os problemas, ensino eles as coisas que eles querem na carreira deles e basicamente eu trabalho para eles e eles fazem todo o resto. E assim a gente vai um ajudando o outro, resolvendo as coisas e construindo softwares para a empresa onde a gente trabalha. Eu vejo a área de tecnologia, eu acho que hoje ela é a grande engrenagem do mundo. Não tem nada hoje que a gente, na nossa rotina, no nosso dia a dia, que não passe pela tecnologia, pela engenharia de dados, por programação. Então, hoje trabalhar com tecnologia é trabalhar com o cotidiano das pessoas, né? Como, sei lá, se você fosse tecelão no começo do século XX, você estaria diretamente ligado à rotina das pessoas, né? Se você trabalhasse depois montando carro também, porque era o futuro. E hoje a tecnologia tá, né, tá na nossa vida como um todo. Então é isso, assim. Eu se trabalhasse com tecnologia, eu falaria: eu trabalho para que as engrenagens do mundo continuem girando. No final, as pessoas só querem saber se você pode arrumar o computador delas. É só isso que elas querem saber. Perdi a senha do meu e-mail. Como eu faço? No fundo é sobre isso, né? E como que... Me conta um pouquinho, assim, do teu processo. Você escolheu trabalhar com tecnologia, você foi escolhido. Em alguns episódios a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria, na verdade, que você respondesse isso muito direcionado na coisa do... Eu sempre soube o que eu quis, eu trilhei um plano e eu fui seguir, ou foi tipo assim... Sei lá, as coisas foram acontecendo, eu fui lidando com tudo que caiu no meu colo. A opção 2 foi tudo cagando de um lado pro outro e no malabarismo da vida foi acontecendo essa parte de tecnologia que no final eu sempre tive contato com tecnologia e acabava sempre voltando para isso, né? Até quando eu parei de correr,
e só foquei em trabalhar com essa parte de tecnologia. Eu acho que tinha uns 14 anos quando eu fiz um curso num local que era tipo curso gratuito de como desenvolver sites. E depois disso comecei a fazer sites para pais de amigos, sites para coisas de videogame, coisas assim. Mas eu lembro quando eu era criança, eu quebrava e consertava os meus brinquedos eletrônicos. Então eu sempre fui essa criança que gostava e não tinha medo de abrir o meu brinquedo, quebrar as coisas, consertar ele. E tanto que até eu lembro a primeira vez que eu fui pago por um trabalho, eu devia ter, sei lá, uns 9 ou 10 anos, talvez menos. Uma amiga da minha mãe tinha um radinho quebrado, alguma coisa assim. Aí eu lembro que eu abri o radinho e não lembro que estava quebrado, mas eu sei que eu consertei. E aí ela me pagou R$3 na época. É um trabalho escravo, né? Trabalho escravo de criança, mas foi a primeira lembrança que eu tenho de receber um valor monetário ali, entrar na parte do capitalismo como um bom trabalhador, que foi esse concerto desse radinho. E depois, quando criança, também achei um teclado na rua e ficava brincando em casa como se eu fosse um hacker e não tinha computador nem nada, era só o teclado, sabe? Ficava memorizando onde eram as teclas e o que apertar. E depois, tipo, aí pulando para 14 anos foi quando eu tive o primeiro contato com mais uma coisa profissional, assim, de aprender a desenvolver um site para colocar na internet, descobrir como isso funcionava e subir conteúdo para lá. Depois disso fui fazer faculdade de publicidade, trabalhar com outras coisas, com marketing e acabando aos poucos, mesmo trabalhando com marketing, eu sempre ficava mais voltado nessa parte de tecnologia, ajudava mais o marketing digital da empresa, cuidar do site, coisas assim. E depois fui só mais focando nessa área e focando completamente em desenvolver sistemas. Depois evoluí para a parte de gerência e trabalho hoje diretamente com engineers, com developers e com desenvolvedores. E é isso. Os famosos devs da vida. Devs. Eu tentando corrigir para falar em português e vai só cagando. A gente tem, assim... O que acontece, né? A maioria dos processos de coaching que eu já fiz na vida e muitos dos meus pacientes que têm ali em torno de 30 a 35 anos têm uma questão com a carreira. Porque as pessoas têm uma ideia ilusória de que elas deveriam, e é sempre isso, eu deveria ter feito, não sei o quê, né? Que é aquela ideia de que você vai ter um chamado em algum momento ali pré-faculdade, aí você vai fazer a faculdade, esse chamado vai, né, ficando cada vez mais próximo, e aí você vai começar a sua carreira e tal, enfim, como se fosse uma linha. Isso não é uma linha, isso é um espiral, né? Tipo, é um sobe e desce, não é assim que acontece. A gente testa, é um tiro no escuro mesmo. Você com 18 anos, 17 anos ali tem que definir sua carreira, você não sabe nem direito onde é a tua bunda, vai saber, né, enfim, o que você quer trabalhar e tal. E aí eu até vou dar uma dica de livro no final. Ele conta a história de uma moça que aos 30 anos de idade, tá, ela estava muito satisfeita com a carreira dela e ela resolveu experimentar 30 carreiras diferentes no ano. E aí não era tipo, ai, como assim? Como? Ela pegou, olhou lá a lista dos amigos dela, então, beleza, o Bruno trabalha com tecnologia, é gerente de uma empresa tal. Bruno, posso acompanhar teu trabalho durante 3, 4 dias? Então ela acompanhava o trabalho para ver como que era a tua rotina e tal, enfim. E aí ela foi fazendo isso. A outra é cozinheira, tem um restaurante, né, chefe de cozinha e tal. Ficou lá uma semana com a amiga. E aí ela fez isso. Então ela foi experimentando e se aproximando dessas carreiras e desses profissionais e tal, até que ela começou a olhar para os trabalhos que ela gostava mais. Ela se deu conta de que a parte de criação, porque ela ficou lá uns dias na criação de uma agência, na parte de criação de uma agência, ela percebeu que ela amou aqueles dias, que ela prolongou, eram só 2 ou 3, ela ficou 5, e depois quando ela estava nos outros trabalhos, ela, nossa, tinha insights e lembrava de coisas em relação àquele e tal, e aí ela resolveu investir nisso e se testar nesse trabalho, enfim. Por que eu acho legal essa história? Porque a gente, aos 17 anos, não tem a chance de fazer uma coisa assim.
você já é meio que empurrado para a faculdade, você tem que ter, né, o tempo, você tem que já fazer a faculdade. Você experimenta poucas coisas. Por isso que tem tanta gente que, né, tem grana e tem como mandar os filhos pro intercâmbio, mais ou menos nessa fase, para eles poderem experimentar coisas lá fora, se testar, mas normalmente é numa idade que você não vai poder trabalhar com 16, 17 anos. Você vai conhecer um outro país, outros estudantes e tal, mas não vai ter essa experiência, se experimentar. Então eu lembro que eu li essa história acho que em 2016 e eu fico com isso na cabeça, assim, de, sei lá, um projeto, alguma coisa que as pessoas pudessem, que os adolescentes ou jovens pudessem experimentar mais antes de tomar essa decisão. Por outro lado, também tem uma falsa ideia, nessa ideia errada da linha da carreira, que é, eu vou escolher uma coisa para o resto da vida. A gente hoje, com a inovação acontecendo e tudo, eu até procurei a pesquisa, mas eu não achei o dado certinho, mas tipo assim, 80% das pessoas, eu acho que é uma média de 80 a 90, das pessoas que estão se formando agora, ou que se formaram até 2015, sei lá, vão trocar de carreira, talvez 2 ou 3 vezes. Então essa ideia que a gente tinha lá, que os nossos pais, né, então meu avô trabalhou com uma coisa e passou o resto da vida trabalhando com aquilo. Esses advogados velhões, né? É o cara que fez o direito e trabalha com direito, nossa, a vida inteira com aquilo. Realmente, essas pessoas estavam num contexto cultural e social em que você, é isso, carreira, se formou, beijo, tchau, só vai trabalhar com isso na vida. Hoje em dia, não. O mercado de trabalho, ele tá tão diferente, tem mudado tanto, tem tanta coisa nova acontecendo que tanto dentro da tua carreira tem muitas outras possibilidades, quanto você pode sim se experimentar em novas carreiras, fazer cursos mais curtos, você não tem mais essa coisa de 5 anos de faculdade, tem cursos bem menores e melhores, especializações, tem milhões de possibilidades, né? Eu acho bem legal isso que você falou no começo, porque uma coisa que acontece na nossa formação é que a gente tem um caminho traçado pra gente por alguém, né? Então, a gente vai para a escola, a gente vai aprender isso, é uma agenda que é feita pra gente, a gente não faz nenhum tipo de escolha, você tem que fazer o que foi alguém, o Estado ou aquela escola tá criando aquela agenda para você e você vai fazer aquilo, tanta carga horária de X e Y. Eu vejo que alguns países americanos, Inglaterra e a Irlanda também, te dão, quando você está mais no colegial, escolhas em que você pode escolher mais matérias que você quer aprender, focar mais em uma coisa em outra. Claro que você tem uma carga horária mínima, mas já começa a te introduzir um pouco ali nessa parte de escolhas, entre aspas, né? Porque você é obrigado a fazer. Você escolhe, mas você tem que fazer algo. E quando você começa a completar isso, vai abrindo aquele espaço pela primeira vez de que, tipo, agora você vai começar a fazer escolhas por você mesmo. Mas como você vai fazer escolhas por você mesmo se você não sabe quase nada da vida ainda, você não experimentou quase nada, como você falou, e até esse momento todo mundo fez escolhas para você, desde a roupa que você vai vestir, que foram escolhas dos seus pais, até o que você vai estudar na escola, que é a escolha do local onde você tá ou do país que você tá. E aí você fica com aquele medo de que o que você vai escolher na faculdade vai ser para sempre, o que talvez você tenha que fazer várias faculdades ainda, vai trancar e foda-se, porque é difícil você descobrir isso e tem gente com 40, 50 anos que ainda tem esse sentimento de que não tem uma carreira, que ainda não escolheu algo que gosta, porque tantas coisas também que são ditas, o que é certo por uma carreira e o que não é certo, né? Porque se você pensar bem, a maioria das pessoas não tem uma carreira, a maioria das pessoas tem só um emprego. A gente trabalha para sustentar a casa e a gente vai trazendo esse dinheiro e vai tentando aprender algo porque você gosta de psicologia ou porque você gosta de tecnologia, mas tem aquela dificuldade de você conseguir realmente colocar tempo para aprender aquilo, de você ter que sustentar pessoas e não conseguir ir para um trabalho de um começo de novo ou de um começo mais barato, porque você vai ganhar menos se você está mudando de carreira ou se você colocou tanto tempo em um trabalho e não na sua carreira que você acabou ganhando mais e, claro, o seu padrão de vida também mudou porque você está focado nesse trabalho, que acaba não sendo o que você quer, acaba só sendo uma opção que a vida foi te dando, você foi colocando tempo e foi ficando melhor. E porque você é melhor, você ganha mais e agora você tá preso nisso. E é por isso que a crise dos 35 anos, ela vem forte, porque a pessoa já tá com quase 10 anos de experiência, então ela se formou ali por volta dos 23, 24 anos,
Então ela já está trabalhando há uns 10 anos, ela já tem uma remuneração de quem está trabalhando há 10 anos com a mesma coisa, e as pessoas têm uma dificuldade enorme em largar o que não está sendo bom, porque ela faz aquilo tem muito tempo. Então é aquela lógica que os americanos têm muito, né? Investiram bilhões na pesquisa do ônibus espacial, o negócio não tá dando certo, mas eles falam, nossa, mas a gente já investiu tanto, tem que fazer dar certo. Aí vai investir mais numa coisa que tá na cara que vai dar errado. Tipo assim, é muito louca essa lógica, mas é uma lógica que a gente tem muito. Falamos sobre isso nos casamentos, né? Nossa, tô há 10 anos, não, tem que fazer dar certo. Não está dando certo, né? Alguém tem que te lembrar que não está dando certo. E aí eu acho que a gente entra nessa dimensão que você queria falar, do quanto a carreira, ela toma, ou o trabalho, ou o emprego, né? Às vezes nem sempre a carreira. Mas ela vai tomando as outras áreas da nossa vida. A gente só fala de trabalho nas reuniões de família, a gente só fala de trabalho quando a gente está com os amigos, a gente está ansioso por conta do trabalho e aí não consegue cuidar da própria saúde. Você sentiu isso? Existe o endeusamento da carreira, né? É basicamente isso de a carreira ser tão importante que a gente trabalha até mais tarde, que a gente fica estudando quando não tá trabalhando e vai focando em tudo isso. E sim, as pessoas vão te perguntar sobre o que você faz na carreira e vão te avaliar sobre questões de onde você tá na carreira ou o que você faz. E eu sinto um pouco disso também. Eu sinto um pouco disso por morar fora do Brasil. E quando eu tô falando, vou pro Brasil e falo com as pessoas no Brasil, tem esse endeusamento de que eu moro fora do Brasil, então a carreira é melhor ou a vida é melhor. Tipo, são tantas coisas diferentes, porque o que é realmente uma vida melhor? É ganhar milhões? É ganhar menos? É ser feliz? E tipo, a carreira e o dinheiro não estão completamente ligados a isso. Até a gente vai trazer uma pesquisa aqui sobre questões de salário e sobre como isso é ligado diretamente à felicidade. Tipo, o que eu vejo muito da relação carreira, felicidade, família e amigos é muito de, tipo, a questão de quantidade de tempo que a gente coloca nisso, né? E as famílias e as reuniões de famílias e as reuniões de amigos são sempre focadas em perguntar de carreira ou perguntar de trabalho e focar em falar sobre coisas de trabalho. E o nosso círculo de amizade acaba sendo a maioria das pessoas que trabalham com a gente também, né? Por alguns períodos da nossa vida. Eu vejo hoje, muitos amigos que eu tenho é porque ou nós trabalhamos juntos ou porque ainda trabalhamos juntos. E no final, como a gente faz a mesma coisa, a gente entende muito um ao outro. E aí quando a gente quer falar de algo, de algum processo ou de alguma coisa, a gente acaba falando sobre o trabalho, né? E uma boa parte da nossa amizade também acaba sendo ficar falando sobre o trabalho. E a gente tem uma lógica do trabalho enobrece o homem, e uma lógica colonizadora também, né, assim, de que se a gente não trabalhar, a gente não é nada, sabe, tem uns memes que é tipo assim, é melhor eu levantar e pôr a cara no mundo porque, sei lá, não nasci herdeira, não sou da família real, não sei o quê. Então, tipo, é isso, tem que ralar, suar muito, pôr a cara no mundo mesmo e tal, enfim. É louco porque o índice, a gente trabalha muito, né? O brasileiro, a carga horária do brasileiro é muito alta, mas a gente produz pouco. Em que sentido, né? Fizeram uma pesquisa comparando tempo de trabalho versus produtividade dos japoneses, brasileiros, americanos. E o brasileiro, o que ele entrega num dia de trabalho, eu não lembro se era só trabalho intelectual, braçal, como é que era o processo de comparação lá. Mas a questão é que o brasileiro, no fundo, produz 4 horas do dia de trabalho dele. Então, o que ele entrega no final do dia, comparado com outros países e tal, seria o equivalente a 4 horas de trabalho. E acho que os japoneses também têm um índice assim meio maluco, sabe? Tipo, trabalha 12 horas, mas entrega 6. E isso não tem a ver com estar trabalhando as 12 horas sem parar, não é isso. É o que de fato você é capaz de entregar naquele tempo. E aí, para os japoneses, a pergunta era, por que não trabalhar então só 6 horas? E pronto, né? E aí eles falavam muito sobre, não, mas não tá certo, eu tenho que trabalhar. Sabe, a crença é tão forte de que você tem que trabalhar bastante, que não, como assim? Imagina, eu vou trabalhar 6 horas por dia, não sou estagiário? Não, imagina.
dentro dos projetos de consultoria que eu fiz, isso era muito sério, assim, a gente via muito isso principalmente em empresas grandes. O cara chega, sei lá, 9 da manhã, mas aí ele chega, ele vai tomar um café, aí ele vai passar nas mesas da galera, trocar uma ideia, não sei o que, blá blá blá, aí tem alguma reunião, sei lá do que, aleatória. Aí ele vai sentar na mesa para trabalhar mesmo, 10h30 a 11 horas. Meio-dia ele sai para almoçar. Tipo, então ele trabalhou 1 hora, de fato, ali, né, operacionalizando coisas. Aí ele vai almoçar, aí almoça, passa no cafezinho, não sei o que, compra um chocolate, chega 2 da tarde quase, de novo, na mesa. Aí ele trabalha mais um pouco, aí tem o café da tarde, aí vai pro café. Então, assim, de fato, deu 6 horas, ele produziu 3. Ele conseguiu realmente sentar e trabalhar durante 3 horas. Aí ele vai ter que fazer hora extra. E tem empresa que a cultura é... Gente, quem deu 6 horas, tá pegando as coisas e indo embora, não merece estar aqui, não é seu lugar aqui, a gente rala, a gente não sei o quê. Então, de fato, esse cara vai acabar ficando mesmo. E aí, tem o pior, né? Que tem empresa que se você faz hora extra, o cliente, e você vai tabular lá as horas que você trabalhou, né? O cliente paga o jantar da equipe. Então, esse cara ainda vai ficar depois das 6, aí vai dar 7h30, 8, ele vai parar pra jantar, tipo, vai sair 10 horas da noite do trabalho. É muito surreal isso, é muito surreal. Eu tenho essa experiência por viver aqui na Irlanda e ver... Trabalhar muito não é uma exclusividade brasileira. Eu vejo muito que é de país latino, porque a Espanha, Portugal e Itália têm carga horária similares, das pessoas passarem das 6 horas da tarde e continuar trabalhando como algo cultural, de tipo, as empresas olham para isso e veem isso como parte do trabalho. E eu vejo uma diferença aqui na Irlanda, que é as pessoas trabalham das 9 às 5, das 9 às 5h30, e é isso. Elas vão embora, elas não vão trabalhar mais. Se você ficar mais, seu chefe vai te falar, não, vai para casa, não é para você ficar trabalhando. E as pessoas aqui, eu não sei dizer completamente porque eu não tenho essa informação, mas quando elas sentam, tipo, elas chegam às 9, elas sentam para trabalhar, elas ficam trabalhando, aí elas têm o almoço e aí é hora de ir embora. As pessoas estão produzindo na maior parte do tempo. Sim, elas tomam café de manhã, elas conversam com as outras pessoas, vão na área de onde toma café, tem mais gente lá, você conversa, fica seus 10, 15 minutos ali e já volta para sua mesa e continua produzindo, sabe? E o mesmo à tarde também você vai tomar café, ou quantas vezes você for tomar café por dia, você vai ter aquele bate-papo, mas a produção é muito maior do que eu sentia que eu tinha no Brasil, sabe? Tanto pra mim quanto das pessoas em volta, porque é bem assim, as pessoas querem sair do trabalho, sabe? As pessoas não querem ficar até depois do trabalho. E elas têm prazo pra entregar as coisas, tem coisas pra fazer e a gente vai entregar, vai sentar, vai trabalhar, vai entregar e vai embora pra casa, viver a vida. Eu converso com amigos espanhóis e amigos que moram na Espanha, amigos que moram em Portugal, e de quando eles vêm pra cá e depois acabam voltando pro país deles, de como ainda tem esse impacto de tipo, não, eles não vão trabalhar até mais tarde, eles não querem trabalhar até mais tarde, porque você aprende esse outro lado de que é pouco pensado no Brasil, que é, tipo, o trabalho é só uma parte da sua vida, né? A sua vida tipo, o trabalho é uma peça daquilo. Apesar de ser 8 horas por dia, de segunda a sexta, continua sendo uma peça. E a gente no Brasil trabalha pra caralho e, como você disse, não tá produzindo tanto. Porque eu lembro quando eu trabalhava no Brasil, eu trabalhava até as 8, 10 horas da noite. E aí o que eu fazia no outro dia, tipo, eu chegava 11 horas, meio-dia. E porque a pessoa queria que eu ficasse até mais tarde, eu ficava até mais tarde, mas eu não chegava cedo, porque eu não queria trabalhar aquela quantidade de horas. Sim. Então eu acabava só mudando o meu horário de entrada e meu horário de saída. E assim, a gente não tá aqui, eu não tô falando mais da lógica que a gente tem. Porque, assim, você passa 12 horas dentro da empresa e aí fica socialmente uma coisa tipo, uau, nossa, 12 horas trabalhando. A gente sabe que, de fato, a pessoa não está produzindo durante 12 horas, porque isso é humanamente impossível e não é saudável. Mas a gente não tem uma cultura que, de fato, leve a sério o lance de trabalhar 8 horas por dia e sair às 6, tá tudo bem. Porque eu já vi muita empresa falar assim, não, aqui a gente não quer ninguém trabalhando depois das 6. Só que encavala prazo, passa mais trabalho. E aí, então, realmente, a pessoa sai de lá às 6 angustiada, porque sabe que no outro dia ela tem um monte de coisa que não deu tempo dela terminar. Então, sabe, tem um desalinhamento entre discurso, principalmente das organizações, né, assim, de
como a gente quer que o trabalho aconteça, com a realidade de fato e tal. Claro, né, tem exceções, enfim, eu tenho os meus pacientes, cada um trabalha num contexto, numa área, então a gente consegue ver, ter um recorte muito legal de várias perspectivas. Eu tenho advogados, pessoas de tecnologia, pessoas que trabalham em multinacionais, professores, em contextos completamente diferentes, mas essa lógica de discurso descolado da prática é muito normal acontecer. Hoje em dia, eu acho que a minha carreira, assim como a sua, não foi uma coisa pensada, desenhada desde o começo, foi meio seguindo, sei lá, o que o vento batia. Só que o que foi acontecendo na minha carreira é que, com o tempo, eu fui entendendo o que me fazia bem, o que eu gostava de fazer, onde eu me sentia confortável e onde eu percebia que as minhas habilidades apareciam mais. Eu lembro que eu tive um cliente de consultoria, né? Eu fiz um projeto lá na empresa dele e eu dei uns treinamentos lá para a equipe que estava dentro do escopo e ele falava para mim, todas as vezes que eu ia lá, ele falava: Cíntia, você é uma ótima consultora, eu gosto muito do seu trabalho, mas a sua estrela brilha nos treinamentos. Eu já fiz curso pelo mundo inteiro, ele fez aquele curso da Singularity, sabe? Enfim, School of Life, ele passou por vários. Ele falava: eu poucas vezes na vida vi alguém com a dinâmica que você tem, com domínio, com conhecimento, sua estrela brilha aí. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. O que as pessoas que estão ao nosso redor, que trabalham com a gente, percebem na gente? Porque, assim, eu realmente gostava muito de fazer aquilo, mas eu gostava, eu só gostava. Tipo, eu não tinha muita clareza de que a minha entrega era muito diferente quando eu estava dando um treinamento do que dentro de um projeto e tal, enfim. Então eu também fui ouvindo e percebendo e me observando como eu ficava empolgada em montar uma aula, sei lá, uma aula de inteligência emocional, e como eu ficava broxada de ter que montar uma aula sobre empreendedorismo. Então também a gente tem que se observar. Mas eu tive pessoas nesse caminho, mentores diretamente falando, ou amigos, que foram muito importantes. A gente não consegue, na minha opinião, na minha experiência, escolher esses rumos da carreira sem contar com outras pessoas. Então, assim, eu tive o meu sócio na consultoria, me ensinou tudo que eu sei de consultoria. E foi muito importante, foi um mentor mesmo, porque eu não fazia a menor ideia, não juntava Lé com Cré em projeto de consultoria. Só que, por outro lado, ele também foi deixando que eu desse minha cara, o meu tom para aquilo, para que o trabalho ficasse a minha cara, não a cara dele. Então isso foi muito importante. Eu tive uma sócia depois dele que percebeu que eu não estava feliz, mas que eu estava ali também por ela, porque eu gostava muito dela, e ela que chegou e falou: olha, eu acho, com todo o amor do mundo, que já deu aqui a nossa parceria, acho que você precisa focar em outras coisas, enfim. Então, ouvir as pessoas que estão ao nosso redor, eu acho que é muito importante nesse caminho. Então você está dizendo também ter a sorte de trabalhar com pessoas boas, né? Não pessoas merdas. Olha, eu já trabalhei com... Não, eu nunca trabalhei com pessoas merdas, assim, sabe? Você fala, meu Deus. Eu trabalhei com pessoas com perfis muito diferentes. E, assim, não tô sendo politicamente correta aqui, assim. Eu acho que eu já trabalhei com pessoas que de cara eu falei, nossa, que bosta essa pessoa, meu Deus, que merda que vai ser isso. E depois, assim, eu percebi o quanto eu cresci nesse processo, mas nunca tive uma relação tóxica de trabalho. Sabe aqueles trabalhos que você... o meu processo de adoecimento no trabalho foi porque eu me coloquei prazos e volumes que estavam completamente fora do que eu realmente podia entregar, e aquilo, eu perdi um pouco do limite daquilo, assim. Mas fui me reencontrando. Então, me afastei da clínica terapêutica, depois retomei, sabe? Fui namorando. As pessoas não entendem que é um processo de se experimentar. Não dá pra olhar e falar assim, nossa, eu acho que eu acho que eu posso ser uma boa juíza. Cara, por exemplo, um juiz, você não sabe, se você não fizer lá o concurso e tudo, mas não tem jeito, você só vai saber passando por todo aquele sofrimento. Mas dá pra você conversar com juízes que já trabalham, dá pra você entender a rotina dessas pessoas,
dá pra, sei lá, fuçar mais antes de sair apostando todas as fichas, dinheiro, energia, numa coisa que você acha que talvez possa ser legal pra você. Tem uma história de duas professoras de yoga. Na verdade, não. Elas eram professoras, elas eram profissionais, cada uma na sua área. Começaram a fazer yoga, gostaram muito do yoga e, cara, é isso, quero trabalhar com isso. Só que a primeira delas, a professora A, ela já fez os cursos, não sei o que, então largou tudo. Tipo, chega, pediu demissão, vou colocar toda a minha energia nisso. E aí ela foi, tal, e é aluno particular, e tenta aula em academia, aí não conseguia, aí volta, abro um espaço, não abro, vou na casa, enfim, ficou um ano nessa tortura toda, não conseguiu, a coisa não aconteceu, né, ela começou, a grana que ela tinha guardada começou a acabar e tal, e ela voltou pro mercado de trabalho muito frustrada, porque ela realmente gostava muito das aulas de yoga. A professora B, ela fez o seguinte, de cara, ela começou, sei lá, montou uns workshops de final de semana. E aí ela começou a fluir, foi legal. Aí, nas férias dela, ela aproveitava para fazer uma imersão. Então, gente, minhas férias vão sair em dezembro. Então, eu vou fazer 2 semanas de férias, 1 semana de imersão de yoga. Levava lá uma turma, dava super certo, a galera queria, já fechava e tal, não sei o quê. Aí, aos poucos, ela foi, então, fidelizando esse povo e começou com alunos particulares. Só que chegou uma hora que já ficou incompatível. Ela teve que abrir mão do trabalho lá que ela tinha e acabou conseguindo se dedicar só a yoga e a coisa ficou muito mais constante, fortalecida e tal. Eu gosto dessa história porque eu acho que a gente precisa testar as coisas, precisa experimentar as coisas antes. De alguma maneira, dentro do que for possível. E eu tenho assim, vários exemplos de clientes em que eu propus experiências nesse sentido e que foi muito, foi revelador para eles desistiram da ideia, outros falaram, não, é isso, tem tudo a ver mesmo, quero, mas sempre testando antes desse movimento dentro do que é possível testar. O que eu lembrei foi mais no começo do que você falou sobre o tempo que você colocou de você ter se afastado, sabe? De escolher coisas na sua carreira que te afastavam de coisas que te deixavam felizes e tal. Mas Bruno, isso acontecia porque dinheiro naquele momento era uma coisa muito importante e eu tive que fazer uma escolha entre, grana, me bancar, me sustentar minha casa, era isso ou isso. E muita gente passa por isso, muita gente fica só nisso. Não tem... É isso, 25 issos na frase. Mas você tem conta para pagar, você só tem aquela possibilidade de trabalho naquele momento e você acaba se jogando naquilo com tudo que você tem. Nem sempre a gente consegue apoio ou tem uma família que é capaz de segurar as pontas para você fazer seus movimentos profissionais, enfim. Quando eu resolvi dar um freio, é óbvio que financeiramente falando isso teve um preço, mas a coisa chegou tão no limite que não dava, ou eu tive que abrir mão da grana e tentar ganhar fôlego e me reorganizar. Faz parte do processo perder coisas. No começo você vai perder dinheiro, você vai perder, você vai ter menos tempo porque você está se dedicando a outra coisa. Faz parte, não tem jeito, é uma escolha, e é uma escolha difícil de fazer. A gente gosta de gastar menos energia possível. Por mais merda que seja o seu trabalho, você conhece aquelas pessoas, você sabe como tem que executar. A previsibilidade, muitas vezes, é o que gera mais prazer, é o seu ganho indireto. Você falar isso me lembra, porque eu lembro que eu comecei a trabalhar porque eu tinha que pagar aluguel e pagar as contas, né, ajudar em casa nisso. E estava no 3º ano quando eu comecei a trabalhar registrado. Então eu estudava à noite e trabalhava durante o dia. E eu lembro de ter um trabalho que pagava as contas, não ter dinheiro nenhum guardado, né? Porque a gente nunca aprendeu a ter dinheiro guardado. Então, eu nem conseguia ser eu mesmo no trabalho, sabe? Porque eu não podia ser mandado embora. Eu não podia que eu falasse algo pro meu chefe que ele não gostasse e me mandasse embora. Se ele me mandasse embora, eu não ia pagar aluguel
e não ia ter o que comer, não ia pagar conta, não ia ter nada. E aí eu mudava de um trabalho para o outro com uma pequena mudança de salário, mas continuava sempre nesse mesmo local, até começar a crescer um pouco mais na minha carreira e começar a ganhar um pouco mais de dinheiro e ter outros bloqueios. Por exemplo, eu comecei a fazer processos de trainee e quando eu chegava na final do processo, eu estava competindo com a maioria das pessoas que tinham feito intercâmbio, pessoas que falavam inglês, e eu não falava nada de inglês. Eu tinha inglês de escola pública, que é tipo, você não tem inglês, não é considerado nem básico, porque o verbo to be não é considerado nem que você saiba inglês, que é basicamente isso que você aprende na escola pública. E eu lembro a decisão de fazer intercâmbio, de pedir demissão e olhar para esse lado, foi porque eu consegui, por um período, tendo esses trabalhos, guardar uma quantidade de dinheiro, vender bastante coisas que eu tinha para também completar na quantidade de dinheiro que eu precisava para fazer intercâmbio. E eu tinha uma carreira, entre aspas, no Brasil, que era um trabalho que me dava um salário razoavelmente bom. E quando eu mudei para a Irlanda, eu vim aqui sem emprego nenhum, sem falar o idioma, e o primeiro emprego que eu consegui aqui eu ganhava 400 euros por mês. O meu aluguel, por exemplo, era 300 euros que tinha que pagar no mês. Então sobrava 100 euros. Já ia com conta inclusa, já incluía internet e eletricidade. Mas, de qualquer maneira, não era a mesma coisa que antes, sabe? E, tipo, numa escala aqui, o que eu ganhava 400, uma pessoa com o mesmo nível de experiência já ganhava 3.000. Mas eu não falava o idioma, eu não tinha experiência aqui. Como eu falei no outro episódio, você pega o seu network e enfia no cu quando você muda de país. Numa carreira, assim, no começo, que eu ainda estava. Mas é difícil, é uma merda e você se tem a sorte de conseguir guardar dinheiro por um período. Eu vejo como mudou muito na minha carreira ter dinheiro guardado também, sabe? Mesmo que seja, tipo, para se manter para 3 ou 6 meses sem emprego, porque quando você não tem dinheiro guardado, você não consegue nem expressar sua própria opinião no trabalho. Você não consegue ser você mesmo, porque você tem você tem medo, né, de perder o emprego e perder tudo, porque perder o emprego para você é praticamente tudo. Aquele dinheiro é praticamente tudo na sua vida. E quando você tem essa pequena reserva, como até muda e você consegue se expressar mais, e aí sim você consegue até crescer na carreira, porque você tem uma imagem, né? Você tem uma opinião, não uma imagem, você tem uma opinião que é valorizada porque você é um profissional com experiência. Por isso que eu acho, e por isso que eu defendo tanto o desenvolvimento de soft skills, quando a gente pensa, não só na carreira, mas, né, na vida, o que são as soft skills? A nossa capacidade de fazer nossa gestão emocional, nossa capacidade de adaptação, de comunicação, de se gerenciar nas coisas, não só no trabalho, ter uma autogestão eficiente, porque independente da carreira que você tiver, da transição que você estiver passando, das mudanças que acontecerem, são as soft skills que seguram as pontas, não são as hard skills, as habilidades técnicas, os cursos que você fez, o quão programar você sabe ou o quanto de Lacan você entende. Não é isso que segura as pontas num processo de transição profissional. Não é isso que segura as pontas quando você se vê sem uma grana guardada, uma grana de segurança ali e o bicho tá pegando, e você é mandado embora, e você perde cliente. Então, e essa ideia também de se responsabilizar pelo nosso crescimento dentro da carreira. Tem gente que entra numa empresa e reclama que o chefe não desenvolve. Mas meu chefe não desenvolve equipe, não é o líder que desenvolve. É uma tristeza mesmo você não ter um líder que está com foco em desenvolvimento, é um desperdício, claro, né? Tem um monte de coisa ruim nisso. Mas você é responsável pela tua carreira, pelo teu crescimento, pelo seu processo de crescimento cognitivo, das coisas que você sabe, de conhecimento, de hard skill, de soft skill. Não pode ficar só na mão dos outros. Não dá para deixar teu desenvolvimento na mão dos outros. E por isso que buscar ajuda profissional, mentores, coaches, terapeutas, faz muito sentido. Porque é um jeito de você ir tomando as rédeas desses processos. Então, por exemplo, um mentor é um cara que, dentro do que você quer fazer, ele tem mais experiência, tem mais conhecimento, e ele vai poder te dizer, olha, fiz assim, 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 comigo deu certo, você pode replicar, ou você pode ajustar. Sabe aquela história que você fala, não sei se eu faço MBA e tal, que dúvida. Cara, tem sempre alguém que já fez, que manja daquilo, que vai te falar o que foi bom. Então, mentor
ele passou por uma estrada que você está querendo passar. É igual quando você vai viajar para algum lugar, sei lá, vai lá para Atacama. Conversa com alguém que já foi, vai ser a melhor coisa que você faz na vida que se jogar lá, né? Enfim, sem ter a menor noção. Um coach, ele já está mais direcionado para desenvolvimento de habilidade e atingir metas, principalmente de curto prazo. Então, nossa, eu sei que eu quero mudar de carreira, mas não sei direito como fazer, me perco aqui nos meus planos. Ou não tô feliz na carreira, mas, sei lá, tá meio... não sei o que eu vou fazer. Então, o coach vai ser um processo de 2, 3 meses em que você vai olhar para isso semanalmente, desenvolver ações, experimentar coisas e tal. E o processo terapêutico, ele é um processo mais aprofundado, né? Eu gosto de pensar assim, o coaching às vezes te ajuda processo de coaching, né? O coach, o profissional, vai te ajudar a ter uma mudança ali rápida em alguma coisa. Mas se você quer aprofundar o teu conhecimento em relação a você, depois disso, faça um processo terapêutico para olhar para as raízes daquilo. Muitas vezes o processo de coaching, ele acaba sendo um band-aid para uma coisa que talvez precise de pontos e tal, enfim. Então, eu fiz muitos processos de coaching na vida, né, Bruno? Eu trabalho quase 10 anos já com isso. Eu tive clientes que trocaram totalmente de carreira, que mudaram de país, que continuaram na mesma carreira, mas mudaram de empresa, que tiveram clareza sobre, de fato, o que eles queriam da carreira. E aí, olhando para tudo isso, como o autoconhecimento foi importante para eles, não tem como não cair na velha discussão sobre propósito de carreira. Você já pensou no seu propósito? Você sabe qual é o seu propósito para a vida, para a carreira? Pergunto para alguns amigos sobre isso e muitas pessoas têm um sentimento similar, que é aquele que a gente tem que deixar o nosso nome marcado na história, sabe? Ou alguma merda assim. Não sei se você tem esse, ou teve esse sentimento quanto mais nova, mas eu cresci, acho, com isso, como se fosse fazer algo de um impacto grande ou de alguma coisa assim. E muitas pessoas com quem eu converso também têm isso. E quando você olha para esse lado, que eu penso muito sobre, acho que minhas aulas de histórias e como as pessoas tinham os nomes naqueles livros e eram importantes. A quantidade de pessoas que realmente são importantes para ficar na história é uma quantidade pequena. Quando você vai realmente olhar para o background dela, a vida dela, de como coisas que ela fez talvez não foi tão legal assim. O outro lado ainda, que é a quantidade de energia que você tem que colocar para fazer algo tão notório assim, para ser lembrado, é inacreditável. E talvez você queira ter esse propósito de ser lembrado para sempre e colocar essa quantidade de energia sem garantia nenhuma que vai acontecer. E eu aprendi a não ter, a tirar esse propósito, porque é o mesmo daquele propósito da gente ficar rico, sabe? Que é, você tem que ficar rico. E é tipo, você tem que ter aviões, você tem que ter helicóptero, barco, e tipo, você precisa realmente ter? Eu lembro uma amiga uma vez me dizendo que tipo, não, você pode alugar. Pra que você precisa ter um helicóptero? Tipo, Nova York, você quer dar um passeio lá de helicóptero, é $100 pra você dar um passeio de helicóptero. Tipo, realmente precisa comprar um helicóptero pra dar um passeio em Nova York de helicóptero? Não, não precisa. Você pode simplesmente fazer. E barco, a mesma coisa. Avião, qualquer um pode comprar. Tem até um aplicativo igual o Uber pra avião, pra jatinho. Mas eu acho que tem uma lógica que hoje a gente consegue pensar muito mais na riqueza como ter acesso a certas coisas, que não é a mesma coisa que antigamente, que ter acesso era ter as coisas. Hoje a gente consegue ter acesso sem precisar ter. Você pode alugar o barco, alugar o avião, ficar numa casa, um Airbnb numa casa incrível, sem precisar ter aquilo. Porque o ter só não é o suficiente, né? O mesmo quando um exemplo que aplica pra todo mundo é quando você tá meio triste, aí você vai na internet e compra coisas. Aí as coisas chegam e tipo, não mudou nada que você comprou. Você tem uma alegria ali de quando chega e tipo, não mudou, porque comprar não vai resolver. Mas voltando à pergunta do propósito, olhando pro lado hoje realista, o meu propósito é só ter experiências, sabe? Ver pessoas, criar mais hobbies, continuar crescendo na minha carreira, mas não com a quantidade de energia que eu tinha colocado antes, porque foi completamente
sacrificante de fim de semanas e noites estudando e trabalhando e quase não tendo amigos e lazer nenhum, só focado em carreira por anos, que me fizeram chegar onde eu cheguei hoje, mas eu vejo que, tipo, se eu não tivesse colocado essa mesma quantidade de horas antes, eu teria chego nesse lugar que eu tô hoje. Talvez não hoje com 35 anos, talvez um pouco mais tarde. Mas eu teria chego de qualquer maneira, porque não é só a quantidade de horas, é algo também a sua dedicação e o quanto você olha para aquilo, né? O que você falou dos soft skills, de como aquilo te faz realmente crescer. Eu vejo de ter feito coach, ter tido mentores, e a terapia realmente é o mais demorado, é o mais doloroso, é o mais trabalhoso, mas é o que tem um impacto tão grande na sua vida, de realmente olhar para você mesmo e olhar para sua carreira, e te faz crescer de uma forma exponencial, muito rápida. E não só crescer para você ganhar mais ou crescer para ser promovido, mas crescer como entendendo de que tudo isso não é tão importante assim, apesar de ter importância. As relações que você tem, as amizades, o tempo que você investe nisso, como isso é importante. É o que mantém a gente, né? Eu fazendo pesquisa sobre esse episódio, algumas pessoas falando de quantidade de amigos que ele tem, milionários, que continuam tendo crises existenciais e perguntando se estão na carreira certa. E são noites de sonos que a quantidade de dinheiro não vai mudar a sua vida completamente assim. Sim, quando você está vivendo de um pagamento para outro pagamento, para depender de pagar energia e pagar aluguel, aquele pagamento é muito importante para sua vida. Mas depois que você já começa a ganhar uma quantidade de dinheiro em que você consegue guardar por mês, são coisas diferentes que você consegue rever naquele lado, né? Eu não quero soar só de que a carreira não é importante e de que a pessoa não precisa focar. Sim, a gente precisa crescer, precisa expandir, e o trabalho é uma ótima forma disso acontecer, mas é muito importante da gente lembrar de outras coisas também, né? Das pessoas que estão na nossa vida, de quanto isso é importante. E eu vejo o quanto eu não me dei para essas pessoas e eu me sinto triste um pouco, sabe? Se você me perguntar assim, arrependimentos que eu tenho, eu acho que eu me arrependo um pouco de ter colocado tanto tempo anteriormente na minha carreira e ter deixado de viver tanta coisa que eu não vivi. E hoje ter um balanço muito maior de continuar crescendo na minha carreira e continuar vivendo fora do meu trabalho também. O propósito, se a gente for resumir um pouco, assim, tem muito a ver com por que a gente faz as coisas. É isso, né? O porquê da gente fazer aquilo. Só que você só consegue pensar no porquê quando as suas necessidades mínimas e básicas já estão aqui. Que é a famosa pirâmide de Maslow. Você consegue ganhar o suficiente para ter comida, abrigo, roupa, teu básico está garantido. Aí sim você consegue, começa a ter cabeça para pensar no porquê fazer aquilo. Quando a gente fala de um país como o Brasil, em que a gente tem 80% da população tendo uma renda familiar de até 2 salários mínimos, que neste momento um salário mínimo aqui gira em torno de 1.000 e poucos reais, então você tem uma família inteira se sustentando com 2, 3 mil reais por mês, não dá para falar de propósito. Se você perguntasse para o meu avô qual era o propósito dele, ele ia falar: que propósito? Eu preciso sustentar a minha família, bancar, né? Assim, eu preciso sobreviver. Então, também a gente precisa entender que essa discussão do propósito, ela tem um contexto de pessoas, né? A gente só consegue pensar nisso quando a gente tem um mínimo garantido, o conforto e tudo isso. Aí a gente fala: nossa, talvez eu devesse fazer algo, né? Mas eu só queria deixar uma provocação, que eu realmente acredito na importância e no impacto que as nossas decisões inconscientes têm. A pessoa que está infeliz no trabalho, ela poderia ter escolhido milhões de trabalhos na vida. Ela está naquele por algum motivo. Então, eu acho importante olhar para isso. A pessoa fala: ai, mas eu só tive essa chance. Não, você poderia estar fazendo programa, não, mas aí é a minha religião, então tem uma coisa aí, né? Você poderia estar, não. Então, assim, você escolheu aquilo, de alguma maneira aquilo apareceu, você ficou, você continuou, então tem pistas aí, tem coisas pra gente olhar. Que eu acho que, agora pensando na pergunta que você me fez lá no começo, né, falar do meu trabalho, falar do que eu entrego no fundo,
Eu acho que uma das coisas que eu mais fiz na vida, trabalhando principalmente no coaching, é olhar os talentos que as pessoas têm e identificar que aquilo é um talento. Mostrar pra ela que ela faz aquilo muito bem. E pra mim é muito lindo quando eu consigo ver uma coisa, uma joia, uma estrela brilhando em alguém. E mostrar pra ela que aquilo é uma joia, é uma estrela. E que aquilo tem valor, e tem muito valor, e que ela consegue colocar aquilo no mundo. Então, sei lá, depois de anos, receber uma mensagem de um ex-cliente falando, então, tô a tal coisa, olha aqui, mandar uma foto de algum, sei lá, eu nunca vou esquecer que eu tive uma cliente que me mandou uma foto dela no pódio do triatlo que ela fez lá no final do ano, que era uma meta, um negócio que a gente tinha desenhado, e ela, sim, né, tipo, eu nem sabia que eu tinha esse potencial pra fazer isso, tô aqui, foi incrível. E ela, olha que interessante, que a primeira vez que ela foi pedalar no treino, pra se organizar, pra fazer a prova, ela não sabia mexer no relógio direito, e ela, sei lá, se cagou toda lá no relógio, e tipo, sei lá, ela tinha que pedalar 5 quilômetros, ela pedalou 15, 3 vezes mais. E aí, ela, na hora que terminou, e ela pedalou os 15 de boa, foi super bem, ela tava achando que 5 ia ser o caos, ela fez 15. E aí ela ficou muito com essa coisa do quão capaz ela era das coisas, e quanto ela não acreditava, tipo, ela só pedalou 15 porque ela fez um negócio errado no relógio, senão ela nunca ia saber que ela tinha esse potencial. Então, por isso que eu acho importante a gente experimentar coisas, se experimentar, se testar. Esse é o seu propósito, Cíntia? Experimentar? Não, eu digo ver o brilho nas incentivar as pessoas. Eu acho, assim, eu percebo, é que às vezes eu dou uma controlada também, que, né, ninguém, às vezes, sabe aquela história, ninguém te perguntou, Cíntia, ninguém, né, quer saber. Mas às vezes eu tô falando com as pessoas, sabe quando você percebe que ela tem um potencial tão legal pra alguma coisa específica? Às vezes eu falo, ou às vezes as pessoas me perguntam e tal, às vezes eu fico na minha, mas não sei, acho que eu tenho isso bem aguçado, assim. E gosto, fico feliz. Eu vejo como gerente, eu tenho um pouco de liberdade nesse lado para pessoas que... Eu trabalho com pessoas que querem crescer na carreira e quando eu tô trabalhando e vejo coisas que elas são boas ou coisas que elas têm medo, mas coisas que elas gostam e perguntas diretas, né, em planejamento de planos para carreira, o que elas querem crescer e como eu também consigo dar um impacto de sugerir coisas para as pessoas, sabe? De como às vezes ela ouve ou como ela não ouve e eu guardo aquilo ali e depois no futuro tento de novo ou de uma forma, tipo, realmente não era o que ela queria, mas também como um gerente eu consigo me colocar numa posição assim, sabe? De conseguir ajudar pessoas a crescer na carreira delas e no final o que a gente quer é suporte, né? Pessoas que estejam ali pra ajudar a gente, pra pegar na nossa mão quando a gente precisa e falar, vem por aqui. Levar o outro pela mão. Tem uma música de uns amigos que fala isso, assim. Que às vezes a gente precisa ou ser levado pela mão ou levar o outro pela mão em algum momento, né? É isso. Vamos para as nossas dicas. Antes de ir para as dicas, eu queria dizer que quando eu estava pensando nesse episódio, eu fiquei pensando assim, nossa, a gente pode falar, tem tanta ferramenta, tem tanta coisa que dá para falar, para discutir, pensar carreira e tal, mas eu acho, Bruno, que o mundo já está muito cheio de conteúdos assim, de 5 passos para desenvolver a carreira, não sei o quê. Eu acho que talvez a nossa contribuição, né? Tem revistas, livros. Talvez a nossa contribuição aqui seja de pessoas que têm uma certa experiência no que fazem e que têm uma leitura disso, né? Depois de 13 anos de formada, trabalhando há mais de 13 anos, né? Eu acho que eu trabalho desde os 17, 18. Você é a mesma coisa, até mais cedo, né? A pessoa, o primeiro job foi com 9 anos de idade, ganhou R$3. Foi pouco. Talvez não foi merecido, mas né, tá aí. Mas R$3 em 95, 96 valia muito mais do que hoje. Valia o quê? R$100. Tipo, né? A economia era tipo isso.
Mas acho que a gente tem muito mais a acrescentar nessa linha de conversa mesmo. Então, fico feliz, assim, com o que a gente conseguiu trazer hoje. Fico feliz que estamos em momentos da nossa carreira que nos possibilita usar o nosso tempo para ter esse bate-papo aqui, gravar e colocar ele no mundo para que outras pessoas também consigam ouvir, independente de que momento as pessoas estejam na carreira delas. E a gente só tem esse tempo e a gente só tem esse projeto porque a gente se deu essa chance, porque a gente priorizou isso dentro da nossa rotina e vem priorizando. Já faz quantos meses que a gente grava, você lembra? 4 meses. São 4 meses, todas as segundas, se encontrando, gravando, editando. É uma energia que a gente resolveu colocar e que, sim, a nossa agenda, a nossa experiência faz com que a gente consiga ter essa janela, né? Mas também porque a gente quer muito, a gente gosta muito, né, Bruno, de fazer isso. Porque a gente tá se usando, né, Cíntia? Evoluindo e se usando. Uma terapia em grupo, da dupla, que, enfim, né, nossos terapeutas agradecem. E de Olha pessoas só. convidadas também, não só de dupla. Já tivemos Thaís e em breve teremos mais pessoas. É verdade, teremos. Se você que tá ouvindo a gente quer mais convidados aqui no Corajosamente, manda uma mensagem lá no @Corajosamente Podcast. Fala assim, quero ouvir o terapeuta de vocês, quero saber mais sobre tal coisa. A gente, enfim, tá aqui pra isso, né? Dica de livro, posso começar? Manda. Deixei até aqui, porque como o nosso vídeo vai pro YouTube, né, então dá pra colocar aqui, ó. Eu adoro esse livrinho, chama Como Encontrar o Trabalho da Sua Vida, que é um nome bem chamativo, né? É do Roman Znarik, ele que escreveu, acho que O Poder da Empatia. Eu sempre me confundo, se eu tiver errado, o Bruno vai colocar uma correção bem fofinha na descrição. Mas é nesse livro que tem a história da menina que fez lá os 30 carreiras no ano e tal, e é um livro que não tem nada de como encontrar o trabalho da sua vida, não tem 8 passos, mas tem histórias e reflexões e tal, é muito fofo, gente. Ele é pequenininho, uma graça. Vou te mandar depois, tá, Bruno? Pra você, a listinha tá aqui, você não precisa escrever. Segundo livro que eu acho que vale é o Motivação 3.0 do Daniel Pink, que ele vai falar um pouco sobre o que de fato motiva as pessoas. E para quem é líder ou para quem está se olhando para a própria carreira, eu acho que ele traz uns insights bem importantes sobre esse lance do e depois do dinheiro. Ou o dinheiro já tá mais ou menos aqui, para onde mais eu olho. O terceiro livro, e esse eu amo muito de paixão, que ele tá todo... Se você olhar o livro, tá todo... Ele não é de coisinho aqui, eu que mandei colocar, de tanto que eu usei. Sabe quando o livro tá se esbagaçando? Ele tá, que é o Business Model U. É baseado na metodologia do Business Model, né, do Canvas, só que é voltado para você, para carreira, e ele tem várias atividades, então é um processo de coaching num livro. Quem quiser fazer sozinho o processo, olhar para a própria carreira, ele é ótimo, fica a dica aqui. Maravilhosos. Tem dicas de livro, Demauro? Eu tenho uma dica de livro que enquanto você falava, eu estava tentando achar aqui o livro, que eu não achei, mas colocarei na descrição do episódio. Eu não achei qual é o autor, porque deve ter milhões desse livro do que eu li, mas eu vou achar que é sobre o poder do pensamento positivo, de como olhar para isso. Eu vou colocar na descrição quando eu achar o autor certinho. Acho que se eu colocar isso no Google agora vai dar o quê? 50 resultados lá. Mas eu tenho aqui. Ok. E aí, dicas de filme? Eu e Bruno estávamos aqui antes de gravar falando sobre filmes, porque a maioria dos filmes sobre carreira, sobre a área profissional e tal, primeiro que no meu olhar é sempre um viés masculino, os homens e suas carreiras e o poder e quanta gente eles comem, aquela guerra para ver quem tem o pau profissional maior, e eu acho um pouco cansativo. Então eu tenho séries e filmes nesse sentido que eu gosto bastante, mas que a gente tem que ter um pouco de cuidado. O Bruno vai falar de alguns, então eu vou falar dos que eu acho legais, que dão uma perspectiva da mulher e que eu acho do caralho.
Tem o Erin Brockovich, da Julia Roberts, que é muito bom esse filme. Você já viu? Que ela é assistente de um advogado num caso lá de uma empresa que, enfim, sei lá, teve uma questão de contaminar um rio e prejudicar um monte de família, um monte de gente morrendo, e ela se envolve naquilo mesmo não sendo advogada, e é sensacional, assim, ela mergulha de cabeça no projeto, no trabalho, enfim, eu acho que traz algumas nuances aí do que a gente falou, do porquê a gente faz as coisas. Um outro filme que eu achei muito legal, que fala sobre carreira, assédio e tudo isso, que é O Escândalo, sobre os casos de assédio na Fox News, lá nos Estados Unidos. É real a história, enfim, nossa, super pesado esse filme. E acho que tem muito isso, né? Aquela lógica, aquela ideia do que é ser uma jornalista fodona e do que as mulheres, enfim, às vezes precisam passar pra chegar nesses lugares aí. Um terceiro filme, Os Estagiários, que é uma comédia, mas que eu acho que tem uma reflexão muito legal, que é dos caras vendedores que estão mais velhos e aí, enfim, né, obsoletos no trabalho que eles faziam, e eles conseguem participar do processo seletivo de estágio do Google, e aí mostra essa diferença das gerações e também mostra muito como que a soft skill pode acontecer de uma maneira bacana, né? Eles eram totalmente deslocados daquele ambiente, mas, né, tem esse contexto aí. Achou seus filmes, né, Mauro? Você pode roubar A Procura da Felicidade, você pode roubar Suits e Billions, você pode fazer o que você quiser. A Procura da Felicidade eu não quero roubar, porque eu acho que é muito sofrimento. Ah, você não acha de boa dormir no banheiro do metrô com o filho? Porque foi despejado? Nossa. Não acho de boa. Claro que não. É muito sofrimento. Mas esse filme tem essa coisa que você falou, de endeusar o trabalho, né? De, tipo, vai, o cara lá, tudo... Poxa, né? Não tinha que ser assim. Romantizar o sofrimento. É romantizar o sentimento mesmo do trabalho e de trabalhar muito. Mas eu acho que Na Procura da Felicidade é um pouco diferente, né? Porque, ele foca naquilo de vender aquelas máquinas, né? No filme. Então, quando eles são despejados também é porque ele escolheu aquele forma de investimento, né? De uma forma ali consciente ou inconsciente, ele foi diretamente afetado pelas escolhas dele de não ter dinheiro e usar o dinheiro todo guardado para investir nesse negócio. Sim. Mas essa fica como dica de filme de Cíntia. Estava olhando aqui a minha lista de filmes, enquanto Cíntia falava, e achei alguns filmes aqui. E vou dar um exemplo agora e quero ver a reação de Cíntia, que é o filme La La Land. Você já viu esse filme? Eu não assisti. Não tem como reagir, porque eu não assisti. É um filme musical. Eu não gosto muito de musicais. Me forcei a ver esse filme. É um filme muito legal. Assista, mesmo sendo musical. Eu acho que foca algo muito legal sobre a carreira e de escolhas e viver a vida enquanto você tem a carreira e etc. Não quero dar spoilers. Enquanto... É isso. La La Land é um dos filmes. Estará na descrição o trailer. Se você não viu, assista porque é legal. Um outro filme que eu já dei o nome aqui em outro episódio, mas trarei novamente. Gênio Indomável. Que é sobre alguém com medo de escolhas da carreira e do preço disso, e da escolha mais fácil, como você falou, da preguiça. O nosso cérebro evoluiu para guardar energia para momentos de sobrevivência, então a gente não quer esforço. Não é tão simples assim. Esse filme mostra um lado ali com Robbie Williams, maravilhoso. Tem o Pat Adams também, né? Que é muito sobre o porquê a gente faz as coisas, que é uma história linda, enfim. Acho que vale deixar aí como dica também. O Pat Adams é o do hospital. Uhum. Com o Robbie Williams. Eu reassisti esse filme há pouco tempo, porque é um daqueles filmes que eu assisti há muito tempo atrás e precisava reassistir hoje como um adulto, sabendo um pouco mais de merda que eu sabia antes, saber qual a experiência que eu ia ter reassistindo esse filme. A Pat Williams também aí, Cíntia, mais uma dica de filme, arrasando todos os milhões de dicas de filmes. Pat Adams, não muda o sobrenome do homem. Pat Williams, por causa do Robbie Williams. Eu misturei os dois nomes. Puta. Gênio! Exato, é isso, Demauro, é isso. É a vida dominada pela arte.
Robbie Adams. E aí, assim, eu tô tentando pensar, lembrar algum podcast, alguma coisa de canal do YouTube, de áudios e tal, mas não me vem nada na cabeça agora. Se eu lembrar, a gente coloca na descrição. Antes de terminar, quero deixar uma dica de carreira, que é foca no inglês. Aprenda inglês com o Duolingo, aquele aplicativo gratuito, pequenas palavras, poucas palavras. Quando estiver no ônibus, quando estiver cagando, todo mundo caga com o celular. Pratica o inglês, porque é algo não só para a carreira, mas para a vida. Te abre tanto conhecimento, te abre tanta notícia, tanta pesquisa, tanta coisa, que até não dei as informações sobre a pesquisa, mas vou colocar o link na descrição lá. É em inglês, mas você pode usar o tradutor para olhar nisso. Inglês é difícil, demora. Depois, quando você começa a aprender, você vê como é uma língua bem mais fácil que o português, então você aprende de uma forma mais rápida. Mas se tem uma dica para carreira e para vida, aprenda inglês quando possível, porque te abre o mundo, e o mundo mesmo, porque o mundo inteiro fala inglês. Dentro dos 10 passos para ter uma carreira de sucesso, De Mauro resumiu em um, que é aprenda inglês. Aprenda inglês, e a minha invista em gestão emocional sempre que possível, em cursos, em treinamentos e práticas, porque acho que uma coisa, né, em casa com a outra. É isso, terminamos esse episódio com dicas maravilhosas. E mandem mensagem pra gente, contem o que vocês acharam, a gente gosta de conversar. Beijo, até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.